Bem-vindos à narração ultra-imersiva de Hunter x Hunter. Capítulo 404 Especulação. Opa, pessoal, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Não tô conseguindo postar todos os dias, mas a gente tá quase fechando o ciclo aí no capítulo 410, então nos próximos dias a gente vai fechar, eu garanto pra vocês, e aí vamos começar com alguns outros animes que eu tenho em mente aqui, alguns lançamentos. Podemos fazer também review de primeiros episódios de anime, se vocês gostarem. Deixa no comentário aí se você acha legal o review de primeiro episódio. Também temos as opções que deixaram aí no chat: Dragon Ball, Kingdom, eu não lembro um outro, mas teve um terceiro. Ou fazer os que eu tinha comentado antes, mas eu acho que review de primeiros episódios, que tem uma temporada muito legal vindo aí agora, pode ser uma boa. Bom, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário e bora pro vídeo. Ao que parece, as moedas alteraram seu valor depois de 10 dias. Acredito que podemos trabalhar com essa hipótese. O comum é que haja um limite para a quantidade de moedas que possam ser materializadas. No entanto, se levarmos em consideração que outras pessoas também podem se tornar detentoras, então o custo para gerar as moedas pode ser fracionado e elas podem ser criadas em larga escala. As moedas em circulação poderão até mesmo trocar de detentor, e acredito que essa seja uma condição prévia. Com base nisso, teremos que verificar quais mudanças poderão surgir. Vossa Alteza notou alguma diferença na moeda que tinha após ter dado ela para outra pessoa? Podemos verificar isso agora mesmo. Vossa Alteza, a moeda que eu tenho é diferente dessas das que estão na mesa. Realmente, a frente da moeda é a mesma, mas o verso é completamente diferente. Já que esse é o caso, então acredito que os efeitos de uma moeda podem variar dependendo de quem seja o seu detentor. Para que possamos averiguar mais, Vossa Alteza poderia pegar qualquer moeda que está em cima da mesa e dar ela a algum guarda? Já que é assim, então eu vou conceder a moeda número 10 para você, Kurapika. Me pergunto o que será que vai acontecer se eu conceder essa moeda número 10, cujo posse é minha atualmente. Vamos acertar dois coelhos com uma cajadada só, pois conseguiremos verificar se o número e o desenho da moeda mudarão ou não. Como esperado, ele não é fácil de lidar. Realmente, não é mesmo. Se eu não aceitar, o príncipe não vai mais confiar em mim. E isso é algo que eu quero evitar. Supondo que aceitar a moeda seja uma condição para que a habilidade se ative, ela pode ser de manipulação do tipo semi-forçada. Se o NEM foi acumulado na moeda por cerca de 10 dias, ordens poderosas de manipulação, como uma de assassinato, não deveriam ser possíveis. Uma moeda por dia e ela muda depois de 10 dias. Significa que a restrição da habilidade é ela funcionar ao longo prazo. Em outras palavras, a habilidade vai demonstrar seu verdadeiro valor depois que o príncipe tiver virado rei. Como o príncipe é uma pessoa que está sempre pensando no futuro, essa característica deve ter influenciado. Logo, não tem problema aceitar a moeda. Então, Kurapika, o número e o desenho mudaram. Agora está igual ao do Tenfotori. Ao que parece, a moeda troca de dono, tanto o número de dias quanto o efeito são resetados. Vamos testar uma coisa. Estou retornando o direito de posse à Vossa Alteza. Vamos observar se o número e o desenho vão se alterar. Tudo bem. O desenho voltou ao que era. Quanto ao número, não voltou para o 10. Permanece como 1. Compreendo. Agora ficou mais claro. Tenho uma breve ideia de como a habilidade possa funcionar. Prossiga então, Kurapika. Tem certeza de que quer continuar essa conversa aqui mesmo? Garanto que não é uma habilidade capaz de oferecer ameaças ao primeiro príncipe Benjamin. Não podia esperar menos. O terceiro príncipe é bom em usar sua posição para fazer negociações estratégicas e manipulações sutis. Desde que eu compreenda suas intenções e não desrespeite essa hierarquia existente entre nós, ele não será meu inimigo. Então devemos manter essas possíveis munições e ameaças em segredo. Suspeito de que a habilidade da besta guardiã de Vossa Alteza seja de conjuração, do tipo acumulação. A restrição de guardar as moedas que provavelmente estarão em circulação deliberadamente é a longo prazo. As faz acumular NEM e permite ao detentor a manifestação de diversas habilidades posteriormente. Daqui cerca de 6 meses, ou seja, quando a moeda atingir o valor de 1 quintilhão, o detentor será capaz de abrir seus nós de aura. Prevejo que ele estará em prontidão para usar o NEM posteriormente. Segundo a dedução elaborada por Vossa Alteza,
640 dias, que seria um intervalo em que a moeda alcançaria o valor de 10 elevado a 64, seriam o suficiente para a ativação da habilidade. Pode-se dizer que é a forma ideal para se adquirir o NEM, sem riscos e complicações, já que normalmente se requer um treinamento rigoroso para isso. As habilidades do tipo acumulação são frequentemente encontradas em usuários que possuem amplo conhecimento e alta capacidade de planejamento, ou seja, essa é uma habilidade útil para o que viria após a ascensão do trono como rei. No entanto, apesar de praticamente não haver risco nem custos, a besta guardiã exige um pagamento em troca. Essa habilidade é provavelmente de manipulação semi-forçada, lealdade semi-forçada ao príncipe Zanguilei, que é o criador, é um requisito. Compreendo! Até que é uma habilidade apropriada para mim, não é? É melhor manter em segredo a possibilidade de ser uma habilidade de manipulação semi-forçada. Pode ser problemático, mas quero ficar observando o efeito da moeda e ver o que acontece. E tem alguém aqui que pode estar escondendo a moeda que caiu no primeiro dia. Deve ser o guarda do primeiro príncipe, Conventoba. Hoje é quarta-feira e já se passaram 11 dias desde o início da Guerra de Sucessão. A maioria das habilidades NEM que tem quantidade de dias como condição tem a sua ativação iniciada logo no primeiro dia. Se a primeira moeda apareceu no domingo, tenho certeza de que, na verdade, existem duas moedas com o número 10. Ele veio até aqui e pegou a moeda, mas não admite porque entende a situação e não quer informar ao príncipe Zanguilei. Ele viu a moeda sendo gerada pela besta de NEM guardiã do príncipe, pegou ela e resolveu que seria mais vantajoso manter essa informação para si. E das pessoas que estavam no quarto do príncipe, ele é o único que consegue usar NEM. As moedas surgem todos os dias às 1 da tarde. Se eu verificar no registro de escolta quem estava fazendo a guarda do terceiro príncipe, conseguirei provar meu ponto. E posso usar o Conventoba como uma garantia, caso seja descoberto que eu omiti a possibilidade dessa habilidade de ser manipulação do tipo semi-forçada. Suas explicações foram esclarecedoras, Kurapika. A partir de agora posso ficar mais tranquilo e me concentrar na questão dos meus irmãos e da sucessão. Só mais uma coisa. Pode ser que a quantidade de moedas que Vossa Alteza possui influencie no efeito da habilidade. Então acho melhor manter consigo uma boa quantidade por precaução. Ótimo, farei isso. Então vou lhe entregar novamente aquela moeda de antes e ficarei com o restante. Muito obrigado, príncipe. Quanto ao outro assunto, aguarde mais um pouco, por favor. A próxima aula de NEM vai ser a chave para entendermos mais. Entendi. Não há problema em ter muitas informações e também não é como se eu estivesse em uma situação urgente. Mas por outro lado, me preocupo com a situação de vocês, guardas do 14º Príncipe Wobre. É possível que essa primeira aula de NEM tenha servido para que todos pudessem fazer suas investigações uns sobre os outros. É bom que vocês se preparem para o que está por vir. Fico muito agradecido pela consideração de Vossa Alteza. Não pense que você é meu igual. As informações que estou te dando são apenas em troca da segurança do 14º Príncipe. Somente isso. Apesar de arriscado estar sob a proteção do terceiro príncipe com o pretexto de conceder valiosas informações de NEM para a Guerra de Sucessão, está sendo muito benéfico. O terceiro príncipe é um dos que tem a máfia sob seu comando. Nos níveis inferiores há mais de 200 membros a bordo. Esse poder militar serve como um impedimento contra os príncipes de baixo nível. O equilíbrio de poder entre o quarto e o sétimo príncipe também tem conexões com o submundo. É igualmente importante se esse equilíbrio for perturbado por algum evento inesperado e a situação mudar drasticamente. Quando o fio que liga os três príncipes com o apoio da máfia se romper, quem se beneficiará mais? Sem dúvidas, o príncipe Benjamin, com a poderosa arma da lei marcial especial, e a intensificação do conflito entre as organizações mafiosas é o motivo mais do que suficiente para a declaração dessa medida. Sob o pretexto de proteger todos os príncipes, ele pode mantê-los em prisão domiciliar e manipular a situação como quiser. O equilíbrio que a máfia manteve ao longo de muitos anos parece forte à primeira vista, mas na verdade é frágil. Se uma guerra total imediata ocorrer, sem as tratativas tradicionais da máfia, o método mais certeiro seria eliminar os chefes às escondidas. Na prática, o verdadeiro chefe da família é o príncipe que a apoia. Caso ocorra uma situação em que pareça que o príncipe foi assassinado por uma máfia rival, isso levaria a uma guerra total. O
posteriormente a inauguração e a instauração de uma lei marcial especial seria inevitável. Em outras palavras, a possibilidade do primeiro príncipe visar o terceiro, o quarto ou o sétimo príncipe e realizar uma trama de assassinatos para criar essa situação não é baixa. Além disso, considerando a personalidade do primeiro príncipe, mesmo que o terceiro esteja protegendo os príncipes mais novos, Benjamin não hesitaria em seu plano. Há até o risco de um dos príncipes mais jovens serem utilizados como uma pobre vítima para encenar uma atrocidade maior, fazendo parecer que foi obra da máfia. Talvez seja mais seguro estar na sala 1014, onde os guarda-costas de cada príncipe estão se vigiando mutuamente, do que correr o risco de ser alvo do primeiro príncipe na sala 1003. Mas nem tudo são flores. A identidade daquele usuário de habilidade das cobras ainda permanece um mistério. Com base em tudo que ocorreu, há um risco de que alguém entre os guarda-costas dos príncipes esteja tramando algo. E sobre qual seria o maior risco? A diferença é mínima. Na verdade, é algo que estou julgando baseado somente na minha intuição. Não tem para onde correr. Ambas situações são extremamente perigosas. O paciente não está respondendo aos estímulos verbais. A temperatura corporal dele está em 36,6. Não apresenta convulsões nem complicações respiratórias. É possível que ele tenha sofrido um forte impacto na cabeça ao cair. Vamos fazer um exame de sangue nele e preparem a tomografia o mais rápido possível. Perguntem aos guarda-costas dele o que está no primeiro convés sobre as condições de saúde durante a última semana. Também coletem uma amostra de vômito e fezes e enviem para o laboratório forense. Com urgência, vamos! A consciência da pessoa atingida pelo meu arco não despertará enquanto eu estiver acordado. Se um coma for incluído no diagnóstico e isso atrasar a descoberta da infecção no sistema digestório, vai ser conveniente para mim. Se minha mãe recusar a autópsia do meu corpo, a minha morte poderá ser oficialmente atribuída a uma falência de órgãos cuja causa é desconhecida. O príncipe Hackenberg começou a vomitar e foi transferido para a ala hospitalar mais próxima. A missão estará concluída nas próximas 12 horas. Bom trabalho! Estou enviando uma equipe médica exclusiva do Exército Real para aí. Fique monitorando tudo o que acontece. Sim, senhor. O aparecimento dos sintomas de vômito até a morte leva cerca de 12 horas. Será problemático se a Associação Hunter se envolver na autópsia. Tenho algumas conclusões sobre a transferência de consciência que ocorreu entre o soldado particular do primeiro príncipe, Chicago, e meu guarda-costas Sumidor. Após a ativação da habilidade Sumidor, seu corpo físico acordou e não declarou o seu número de identificação, mas sim o de Chicago. Naquele momento, eis o que confirmei. Apenas uma das consciências transferidas pode permanecer desperta, e a prioridade é dada à consciência da pessoa que ativou a habilidade. Enquanto a consciência de Sumidori estiver presente no corpo de Chicago, sua consciência não despertará. Se Sumidori acordar, Chicago perde a consciência da forma forçada, mas mesmo que tentem despertar Chicago, ele não acordará enquanto Sumidori estiver consciente. Essa condição de prioridade na ativação foi obtida por meio de uma restrição fundamentada na determinação de enfrentar a morte. A minha habilidade se trata de uma troca de consciência forçada. Uma pessoa do grupo que ativa a habilidade é escolhida aleatoriamente e sua consciência é trocada com a da pessoa atingida pela flecha. Eu preciso verificar o que aconteceria com a consciência da pessoa atingida após o corpo físico dela morrer. Quando a troca entre dois corpos for realizada, apenas um deles pode estar desperto por vez, e a prioridade de despertar é do usuário da habilidade e seus seguidores. Uma vez que a definição de morte não está claramente especificada na Guerra de Sucessão, acredito que tanto a morte do corpo quanto da consciência devem ocorrer para que um príncipe seja oficialmente dado como morto. Nisso, no caso em que a consciência e o corpo físico de outro príncipe foram separados devido à troca, não teria por que investigarem se a consciência do príncipe original voltou ao seu corpo físico. Eu tenho que fazer 2 testes. Primeiro, se o corpo que foi atingido morrer primeiro, o que acontece com a consciência? Segundo, o que acontece com a consciência do alvo atingido quando ele perde tanto o corpo original quanto o corpo atual que está possuindo? Quanto ao segundo caso, é evidente que, sob as condições necessárias, a besta guardiã me auxiliará rumo à vitória na Guerra de Sucessão.
Se eu não levar em conta meus conflitos internos e focar apenas na execução do meu objetivo, o caso 1 não é um grande problema. Provavelmente a condição para que os outros se aliem à minha habilidade é que sejam pessoas dispostas a sacrificar pelo bem maior. E o resultado dessa devoção é algo mais do que evidente sem necessidade de provas. O que eu devo fazer é continuar lutando nobremente pela construção de uma nação ideal, com respeito e determinação para aqueles que se sacrificam. A probabilidade de eu mesmo ser aquele a trocar de consciência com o Capitão Balsâmico era baixa, mas existia. No entanto, eu já tinha previsto esse cenário. Consegui verificar isso graças ao Vito. No caso em que o corpo daquele que ativou a habilidade morre primeiro, a consciência que estava no corpo atingido pela flecha retorna ao seu corpo original e coexiste com a consciência daquele que ativou a habilidade. Nesse caso, a propriedade do despertar passa a ser da pessoa que foi atingida pela flecha. Consequentemente, assim que meu corpo original morre, a consciência de Balsâmico retornará do meu cadáver para o seu corpo original. Minha consciência será suprimida e será forçada a entrar em um estado de sono profundo. Mas eu também me precavi para esse cenário. Eis o que farei. Momentos antes do meu corpo original morrer, eu vou tomar um sedativo estando nesse corpo do Balsâmico. Depois disso, embora eu não tenha certeza do tempo estimado para a consciência do Balsâmico retornar para este corpo original, quando o meu corpo original morrer, eu ainda vou conseguir manter controle sobre o corpo de Balsâmico por cerca de 10 horas. Até lá tenho que concluir o próximo passo, que vai me fazer ser o vencedor dessa guerra de sucessão. Contexto geral, ao que parece, esse corpo que está aí falecendo, no caso, é o do Nono Príncipe. Mas a consciência do Nono Príncipe está dentro do guarda-braço direito do primeiro príncipe, o Balsâmico. Então o plano dele foi um sucesso. A gente não sabe qual o desenrolar do plano dele agora, se é matar o primeiro príncipe, se é de alguma forma influenciar o primeiro príncipe, mas ele já tinha planejado tudo isso e a partir do momento que o corpo principal dele morrer, ele, na teoria, vai ter 10 horas até a consciência do Balsâmico voltar pro corpo. Vamos ver o que ele vai fazer nesse meio tempo. Como é mesmo aquele ditado, de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Voltei a concordar com isso. Já está ficando desanimado por não estar conseguindo fazer no tempo certo? Fala sério, só se passaram 3 dias e ele já está assim. É inacreditável. Teta, eu não sei mais o que fazer com ele. Mesmo assim, não posso ser otimista. Provavelmente ainda tenho muito chão para superar a barreira de 1 segundo. Pode demorar 1 semana, 10 dias ou até mesmo 2 semanas, no pior dos casos. Que droga! Mas eu vou conseguir, até ficar perfeitamente lapidado. Então era por isso. A forma como ele foca e aproveita o tempo que tem à sua disposição é realmente diferente da de uma pessoa comum. A estimativa de tempo que ele se dá para ser capaz de fazer algo é completamente diferente do tempo que ele realmente leva para se tornar capaz. E ele não está falando por falar, ele vai cumprir o que disse. E logo mais ele vai começar a fazer o treino de combate físico comigo. O que será de mim? Ao que parece, o único príncipe que está realmente focado em treinamento de Nen é o quarto príncipe. Os demais príncipes estão ali seguindo suas rotinas, preocupados com a guerra, mas de outra forma, em planos, em montar estratégias, mas não em combate e em usos de habilidade de Nen. A partir das 9 da manhã de quinta-feira haverá a segunda aula de Nen. Vai funcionar igual à última, mas a diferença é que desta vez teremos a presença de um guarda-costas do segundo príncipe Camila. Tudo bem por você? E por Furkov continuarem participando como representantes do príncipe Benjamin? Sem problemas, Kurapika. A propósito, vocês têm alguma ideia do porquê dessa vez a príncipe Camila resolveu enviar um de seus guarda-costas para participar das aulas? Acho que ela estava curiosa sobre a veracidade das aulas, como o sucesso dela se espalhou, ela resolveu pegar uma fatia do bolo também. Vai saber. A razão pode ser realmente apenas participar das aulas, mas outras possibilidades seriam coleta de informações, assassinato, fazer acordo, estabelecer estratégias. Bem, não consigo decidir de forma conclusiva. Ouvi dizer que os guarda-costas do príncipe Camila são aqueles sem nada, e eles lançam maldições. Se isso for verdade mesmo, o interesse por parte deles seria participar das aulas de Nen ou estão com intenções ruins com o 14º príncipe? Surgindo um problema atrás do outro. O guarda-costas do príncipe Camila está vindo participar sozinho. Isso mostra que ele está realmente determinado. Com certeza ele não está vindo pelas aulas de Nen, mas sim tramando fazer algo aqui.
A carta que a Melody me enviou continha o segredo de cada um dos príncipes, menos o da Camila. E isso sugere que ela deve ter algum segredo muito poderoso. Será que ela possui um segredo tão importante a ponto de fazer ela se ver obrigada a agir? Tenho o acordo com o príncipe Zanguilei, mas não posso agir deliberadamente sem considerar os movimentos dos meus inimigos. É necessário cautela. Bill, vamos fazer o possível para que o soldado privado do príncipe Camila não se aproxime do príncipe Oble. Nossos turnos poderão ficar mais apertados, mas vamos. Entendido. Shimano, deixe as tarefas domésticas em segundo plano e fique tomando conta do príncipe e da rainha. Tá bom, Kurapika. Parece que o cadáver será transportado hoje ao meio-dia, subindo a escadaria central do terceiro para o segundo nível, até ser deixado na sala de repouso do primeiro nível. O último desejo do nono príncipe Hackenberg foi composto por essas três coisas: um anúncio geral, permitir que seus apoiadores se despeçam e que seu cadáver seja transportado pelos seus guarda-costas. Sim, essas foram as últimas palavras ditas pelo príncipe quando ele percebeu que a morte se aproximava. O que eu faço, senhor? Faça de acordo com o que ele desejou, mesmo sem declarar explicitamente que é a vontade do nono príncipe. Todos entenderão que estamos respeitando seu último desejo. Vamos fazer também os arranjos para que tudo prossiga com solenidade e respeito, para que o luto de seus apoiadores não se transforme em ira. E informe ao juiz que todas as ações judiciais serão retiradas imediatamente, para que os guarda-costas do príncipe Hackenberg possam ser transferidos para aí o mais rápido possível. Ok, senhor, pode deixar. Assim que chegarem aqui, discutirei com eles sobre o funeral e a investigação, e acompanharei o progresso. Devo retornar para o primeiro nível no mesmo horário que o cadáver do príncipe Hackenberg? Peço que trate a situação com o máximo de respeito. Você fez um bom trabalho. Sim, senhor! Irmão, sou muito grato a você. Atenção, atenção! Temos um importante e triste anúncio a fazer. Hoje cedo, o príncipe Hackenberg infelizmente faleceu. Será realizada a procissão fúnebre do príncipe e ela passará pela escadaria central em direção ao primeiro nível. Portanto, solicitamos a todos do terceiro nível que façam suas últimas despedidas na praça da escadaria central. Esse príncipe também está financiando alguma das famílias da máfia? Não. Então isso não é da nossa conta. Vamos logo pro quarto nível. Aquele Hiring foi muito esperto e graças a ele ter escondido bem o rastreador no esconderijo dos Reuli, a gente vai economizar um bom tempo. Tem uma coisa que quero confirmar com a família Char e Xiu antes de irmos para o esconderijo das Reuli. O que foi, hein? É sobre a Reuli? Sim. Coisa mais inútil. Pra que perguntar? É só acabar com eles. É justamente por isso que eu tô querendo perguntar. Dependendo da resposta, vai ser guerra total. Já disse que isso vai ser inútil. Ficou todo caidinho pelos Reuli e agora tá nessa paranoia aí. É melhor prevenir do que remediar, mas se minha intuição estiver correta, vou meter um tapão em vocês dois. No próximo capítulo, a trupe entra pro jogo.